assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar alguns relatinhos para vocês no nosso Tipo ao Vivo. Estamos aqui com mais um Tipo ao Vivo, porque precisamos do Tipo ao Vivo para não ficar sem relatos nenhum, porque não não poderei fazer um ao vivo, tá? Mas eu deixo o Tipo ao Vivo para vocês, vocês já sabem como funciona, né? Assim, a gente vai ler alguns relatos aqui, mas não tem interação com o chat. Interação não, mas até talvez possa rolar o chat, não sei se vai ter essa opção. Mas estamos aqui com relatinhos, tá? Para você que não conhece o canal, nós temos vídeo todos os dias ao vivo, às vezes é tipo ao vivo, né? Por volta das 10 horas da noite. E temos as coletâneas de relatos de segunda, quarta e sexta-feira, coletâneas temáticas de relatos aos domingos e de terça, quinta, sábado e domingo os vídeos do Matheus de notícias, almanaque, listagem e tudo mais. Vamos lá, então. Antes deixa eu dar um recado para vocês. Não se esqueçam que temos aí, nova estampa. Tá? Nova estampa na Loja Assombrada, inspirada nos relatos, alguma coisa assim do tipo, tá? De caveira, corvo, juntou coisas que gosto muito aqui, Pedi para desenvolver uma estampa nesse sentido e aqui está. Ela também brilha no escuro e está em pré-venda, viu, pessoal? Essa estampa está em pré-venda e se você comprar ela na pré-venda, você vai ganhar uma fotinho minha. Olha aqui, estou mandando uma fotinho que eu tirei aqui, uma selfie, aquela selfie que você respeita porque né, aparece um fantasma atrás, olha que bonito, um fantasminha atrás, assim, essa marinha atrás. Então, uma foto aqui, uma brincadeira, mas uma foto com a camiseta aqui para vocês guardarem de recordação e vou mandar com um beijo autografado aqui atrás, tá? Esse eu fiz exemplo, mas eu vou escrever, né, vou escrever assim para você, não vou xerocar, não. Então, comprando a camiseta na pré-venda, você leva a foto. E aí, no comecinho de janeiro, aí você pode receber já a sua nova camiseta assombrada, tá bom? E não se esqueça que está terminando aqui a promoção das luminárias também, hein? Só dezembro. Já acabou um monte. Tá, então se você quer, tem alguma ainda aí que você quer, aproveita, agarra a oportunidade que ela está de R$ 49,90 por R$ 39,90 somente em dezembro. Luminária sem fio. Vamos lá contar os relatos de hoje. Vamos ver do que se trata. Esse aqui, a senhora do ponto de ônibus. Já é meio enigmático, né? Uma senhora no ponto de ônibus, o que será que ela queria, o que será que aconteceu, do que será que é o relato? Vamos ver? Vamos descobrir. Olá, meu nome é fulano e esse relato que vos conto é verídico. Aconteceu com a minha avó e houve pessoas que testemunharam o fato. Um certo dia comum, a minha avó e o meu avô moravam em um bairro nos arredores da cidade de Guarulhos, São Paulo. As coisas não iam bem na casa deles. Passavam necessidades e meu avô trabalhava como um louco para sustentar a casa. Como de costume, naquele dia, no período da tarde, a minha avó foi buscar o meu tio mais novo na escola. Mas do nada começou a chover e pegou ela desprevenida. Nesse momento, ela correu para baixo de um ponto de ônibus onde havia uma senhora bem idosa, cabelos tingidos, estava muito bem vestida, simpática por sinal. Ali a minha avó conversou com ela, assuntos cotidianos, né? Que conversamos com um estranho quando o encontramos só para o tempo passar. Naquele momento, a minha avó achava que a chuva ia parar. No entanto, tá tudo certo aqui? No entanto, a senhora do ponto de ônibus disse que a chuva continuaria até a noite. A minha avó nem desconfiou e pensou que, como a mulher parecia bem idosa, a experiência dos anos lhe dera a habilidade de conhecer o tempo. Pois é. A conversa continuou e a senhora perguntou se por acaso a minha avó não gostaria de pegar uma carona com ela no guarda-chuvas que ela trazia. A minha avó, preocupada com meu tio, que já a esperava na escola, não hesitou e foi. Durante o caminho, as pessoas encaravam a minha avó de boca aberta, como se ela fosse louca, pois olhavam para ela e não viam ninguém perto dela.
porém a sua roupa e cabelos não molhavam. Minha avó não notou o acontecimento, pois para ela a senhora era uma pessoa viva. Antes de se despedir, a senhora disse para minha avó: os tempos estão difíceis, mas vai melhorar. Nessa semana o seu marido será promovido e você irá morar em um belo casarão no centro de Guarulhos, com um portão verde, uma porta branca na entrada, número 518. Minha avó sorriu debochando e na hora que desviou os olhos da mulher, começou a sentir os pingos de chuva. Ela havia sumido e não deixara nenhum sinal. A minha avó achou estranha a situação e continuou seu trajeto. Buscou meu tio e retornou para casa. Passaram-se 3 dias e a minha avó já quase esquecera da mulher do ponto de ônibus, quando meu avô chegou em casa feliz da vida. Havia ganhado uma promoção, seu salário iria aumentar e eles iriam se mudar para o centro, pois ele precisaria mudar o local de trabalho. A minha avó, chocada, contou ao meu avô, mas ele disse que ela estava ficando louca e que não havia como isso acontecer. Inclusive porque o patrão dele havia alugado a casa nova no centro de Guarulhos e tinha pago 6 meses adiantado, mas ele ainda não sabia como era a casa. No dia seguinte, eles foram checar o endereço e ver a casa. E aconteceu da forma que a senhora do ponto de ônibus falou. Era a casa de número 518, portão verde. Mas a porta havia sido trocada recentemente e era envernizada, não mais branca. Meu avô achou estranho a história, porém não acreditava em fantasmas ou coisas do gênero. E naquele final de semana iriam realizar a mudança. O que acontece daqui para frente é assustador e ao mesmo tempo fantástico. Como a casa necessitava de uma limpeza, pois segundo a imobiliária não havia ninguém morando ali desde a sua antiga dona, a minha avó foi realizar a limpeza da casa junto com uma colega. O chão era de taco, exigia uma limpeza e depois uma encerada. Mas a minha avó não possuía enceradeira, teria que ser encerado à mão. Elas checaram os cômodos da casa, todos estavam sujos. Todos mereciam uma bela limpada e com certeza somente as duas ficariam ali praticamente o dia todo limpando a casa inteira. Enquanto a minha avó limpava um cômodo, a sua colega limpava outro. E quando ambas terminaram seus cômodos e iriam iniciar outro, notaram algo totalmente assustador. A casa havia sido completamente limpa. Do chão ao teto, o banheiro estava um brinco. Nesse momento, uma olhou para a outra e elogiou a rapidez e minuciosidade do serviço. Porém, logo após dizendo que não haviam feito nada em outros cômodos, a não ser aqueles nos quais estavam, nesse momento eu já estaria a quilômetros daquela casa e nunca mais voltaria. Porém, a minha avó e o meu avô decidiram mudar para casa mesmo assim. Os dias foram, pelo menos limpou, né? Se tivesse limpado e de repente aparecido tudo sujo, mas tava sujo, apareceu limpo, mais ainda que eu vou mudar para essa casa, a casa limpa sozinha, meu Deus do céu. Vamos voltar aqui ao relato. Bom, os dias foram passando e segundo relatos da minha avó, todas as vezes em que ela limpava a casa, coisas estranhas aconteciam, como por exemplo, certa vez ela estava encerando um quarto e já estava quase acabando, e a cera estava perto da porta do outro lado do quarto, e ela pensava em levantar para pegá-la, quando ela se movimentava sozinha e vinha arrastando até o ponto que a minha avó estava. Olha que beleza! Outra vez ela pensou em buscar uma vassoura, e num piscar de olhos a vassoura aparecia logo atrás dela. Panelas eram bem limpas e areadas, que chegavam a brilhar. E isso acontecia sempre que a minha avó tinha outro compromisso importante e deixava a louça. Deixava a louça ou a casa sem limpar. E quando retornava, a casa estava totalmente diferente, limpa e arrumada. Um dia, a minha avó ouviu tocar a campainha e, ao chegar no portão, viu que quem estava lá em pé era a senhora do ponto de ônibus, sorrindo como antes, e disse: "Eu não te disse que iria morar aqui?
Você duvidou por um momento, não? Pois bem, eu morei aqui durante um bom tempo, mas quando tive que ir embora, ninguém mais ficou nessa casa nem ao menos um dia. Você está sendo uma ótima inquilina. Eu gostei de você desde o dia em que te vi no ponto de ônibus e sabia que você era diferente dos outros. E a minha avó respondeu: Não, senhora, pelo contrário, eu tenho me assustado muito com o que vem acontecendo e confesso que a ajuda tem sido muito boa, porém é estranho, pois quando conto para as pessoas, elas dizem que eu estou ficando louca. E a senhora respondeu: Não se preocupe com isso, querida. Vou parar de ajudar. É que, na verdade, eu não consigo me desapegar desse lugar, dessa casa, disse a idosa, olhando para a frente da casa. E aí, a avó dele disse, né? Bom, creio que a senhora irá descansar em paz, disse a minha avó, já com os pelos arrepiados atrás da nuca. E ela respondeu: Agora eu tenho que ir. Eu vou ficar um bom tempo longe, mas quando puder, virei te ajudar. Bom, após aquele diálogo, a mulher se foi e sumiu. E durante um bom tempo, a minha avó ficou sem a ajuda dela. Até que um dia, quando os 6 meses do contrato de aluguel já estavam se esgotando, meus avós precisavam viajar para ir ao velório de um parente distante em Minas Gerais e a casa ficou sozinha. A minha avó foi pega desprevenida da notícia e havia lavado 3 varais de roupa que não haviam secado ainda e nem havia limpado a casa no dia. Havia louça suja, cama sem arrumar e por essa razão ela pediu um favor à mesma colega que a ajudou no dia da limpeza, que recolhesse suas roupas e deixasse em cima das camas. Meus avós ficaram 3 dias fora e, ao retornarem, notaram que os varais estavam vazios. Ao abrirem a casa, se depararam com ela totalmente limpa e arrumada. As roupas haviam sido recolhidas, passadas e guardadas no guarda-roupas. Meu avô logo disse para minha avó que a comadre era muito caprichosa e ligou para agradecer. Os vizinhos tocaram a campainha. Não entendi. Que a comadre era muito caprichosa e ligou para agradecer. Os vizinhos tocaram a campainha ao ouvir o grito de assombro do meu avô ao dizer para a comadre: O quê? No mesmo momento, a minha avó os atendeu e eles entraram perguntando o que tinha acontecido. Meu avô contou-lhes que alguém invadiu a sua casa. Mas os vizinhos questionaram por quê, sendo que durante os 3 dias que meus avós ficaram fora, eles ouviram música tocando, alguém assistindo televisão, janelas e portas se abrindo, uma senhora cantando e fazendo serviços de casa. E o homem disse ainda: eu até dei bom dia para ela, achei que era parente de vocês. Bom, a minha avó pediu a descrição dessa mulher ao vizinho. E ele disse, era uma senhora bem idosa, cabelos tingidos, estava muito bem vestida, simpática por sinal, por isso eu não pensei que fosse empregada. E o meu avô achou tudo uma baboseira. Vencidos 6 meses, eles se mudaram e um dia a senhora apareceu na nova casa, dessa vez para o meu avô, perguntando sobre a minha avó, que havia saído. Ele a convidou para entrar e tomar um café. Os dois estavam na sala quando a minha avó chegou e levou um choque. A senhora não estava muito feliz. Seu sorriso havia mudado. Nesse momento ela disse: Por que vocês mudaram? Não gostaram da minha casa? Meu avô, com muita educação, respondeu que precisava economizar e que a casa era muito cara. Naquele momento ela começou a chorar, dizendo que ficaria morando de frente ao Braga sozinha novamente. Se despediu e nunca mais apareceu. Certo dia, meu avô estava conversando com o chefe sobre a casa e a senhora dona que havia aparecido. O que ele havia feito com as roupas, as visitas constantes para limpar a casa escondido. E o seu chefe ficou pálido e com os olhos arregalados. E ele disse: A dona daquela casa já morreu faz 15 anos. Ela era minha avó.
Meus avós e o chefe do meu avô foram até o cemitério e lá estava a tumba da sua finada avó, sorridente, e em frente à sua lápide havia uma de um senhor chamado Jair Braga. Por isso que ela falou, vou ficar em frente ao Braga sozinha novamente. Após tudo isso, a minha avó ainda continuou vendo coisas estranhas em outras casas, mas essas são histórias para a próxima vez. Gente, mas é a assombração que todo mundo sonha em ter em casa. Olha, para mim vender uma casa assombrada desse jeito, estarei aceitando, tá? Se alguém tiver uma casa à venda assombrada que limpa a assombração, limpa a casa, passa a roupa, guarda, tira a roupa do varal, insere o chão, lava o banheiro. Cara, tamo junto aí, a gente faz um bem bolado aí que eu tô aceitada que arrume na minha casa. Mas de boa, se for assim, fantasma, bonzinho que nem dessa mulher. Mas coitada, ela não descansava em paz também, né? Ela ficava preocupada com a casa, mesmo depois de morta. Ficava limpando a casa. Mas não descansava, ela tinha que seguir o caminho dela, né? Fia, abandona, tá livre de limpar a casa. Pode seguir seu caminho, que lá no céu, não sei se tem que limpar a casa lá no céu também. Será? Porque diz que lá tem casa também. Se tem casa, talvez a gente tenha que limpar. Ou as casas lá não tem pó, inseto, alguma coisa assim que a gente tem que limpar. Barata não deve né? Não, mosquito também não, porque mosquito é do inferno, tenho certeza. Mosca é do inferno, não vai ter no céu. Mas será que tem que dar uma limpada? Enfim, não importa. Mas ela não descansa, né? Ela tinha que descansar. Mas até que assim, esse tipo de assombração é bem interessante. E não é assim, a gente não vê tanto fantasma que arruma a casa, né? Mas são esses casos onde a pessoa realmente era uma pessoa que gostava de cuidar muito da casa, tinha apreço, tinha capricho, e aí a pessoa morre e continua, eles não vão limpar a minha casa, não tá limpando direito. Ixi, não vai ter tempo de arrumar, eu vou ter que ir lá arrumar. Sabe? Fica presa naquilo. Não, vou ter que arrumar. Não, vou limpar. E como é possível o fantasma fazer tudo isso? Ele faz rápido. Faz na mão mesmo, não tem mais mão, mas faz assim, mecanicamente, ou num passe de mágica, tem esse poder. Eu não sei como isso funciona, fico muito confuso na minha mente. Mas é legal, muito legal. Vamos aqui para o próximo relato, já que eu não posso dar beijos para vocês agora, mas mando beijos assim mesmo. Próximo relato é O Bilhete Mágico. Vamos ver? Olá, Ana, meu nome é Fulana e vou contar para você um relato que aconteceu com o meu marido quando ele tinha por volta de 13 anos de idade. Hoje ele tem 40 anos. Pode ler tranquila, não citarei nomes. Bom, Ana, conversando com meu marido sobre coisas um tanto estranhas que aconteceram comigo, ele se lembrou de algo que aconteceu com ele. Ele me contou que quando tinha por volta de 13 anos, ele saiu de casa pela manhã. Ele não se recorda o motivo, acha que estava procurando algum trabalho. Ele só se lembra que saiu de manhã e passou o dia na rua, e à tarde foi à estação de trem para voltar para casa. Mas ele não tinha dinheiro para comprar o bilhete e pegar o trem. Então ele pretendia pular o muro da estação e tentar pegar o trem escondido. Ana, na época era comum as pessoas pularem o muro da estação para pegar o trem sem pagar. Bom, ele ia fazer isso, mas havia muitos guardas na plataforma e ele não conseguia pular o muro para pegar o trem. Então ele sentou na escada em frente à estação e lá ficou de cabeça baixa, pensando como faria para voltar para casa, pois era muito longe para ir andando. Ana, ele disse que continuou sentado de cabeça baixa por um bom tempo, até que passou uma pessoa que ele não viu o rosto por estar de cabeça baixa. Passou a mão na cabeça dele e disse, Jesus te ama, e foi embora. Meu marido, como muitas pessoas, não ligou para o que a pessoa falou e continuou lá sentado de cabeça baixa, até que, de repente, um pequeno papel chamou a atenção dele. O papel vinha voando com o vento na direção dele. Voou e parou do seu lado. Ele pegou o papel e era um bilhete de trem.
Ele olhou para os lados para se certificar de que não tinha dono, não viu ninguém. Então ele levantou, foi até a entrada da estação, perguntou ao guarda se aquele bilhete era válido. O guarda disse que sim. Ele entregou o bilhete para o guarda, entrou na estação, pegou o trem e voltou para casa. Ana, esse relato não é assustador, mas acho que um anjo ajudou meu marido naquele momento. Ana, sou muito sua fã, não perco um relato, você até já leu um relato que te mandei. Um grande beijo, fique com Deus e obrigada por contar meu relato. Eu que agradeço por compartilhar um relato bonito desse também. Que legal, olha só como as coisas acontecem. Muito bom. E vamos para o último relato da noite, que é o espírito do dono da Hilux. Vamos ver? Oi, Ana e Matheus e todos que assistem o Assombrado. Meu nome é Fulano, tenho 28 anos, moro na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Vou contar meu relato de vivência com o sobrenatural. Meu pai, que se chamava Fulano, já falecido, trabalhava em um estacionamento, localizado no centro da cidade. O trabalho era domingo a domingo. Para ajudá-lo, eu e meu irmão ficávamos nos domingos no lugar do meu pai, para ele poder ter uma folga do seu trabalho. Meu irmão tinha 17 anos e eu tinha 15. No trabalho, revezávamos. Um ficava no portão atendendo a clientes, enquanto o outro ficava nos fundos do estacionamento de vigia, pois ladrões já tinham pulado o muro dos fundos e roubado alguns carros. E também, quando o cliente queria, o que estava de vigia nos fundos levava o carro para garantir um extra. Lavava o carro para garantir um extra. Mas lembro que naquele dia, por volta de meio-dia, a temperatura estava muito alta e eu tinha almoçado fazia pouco tempo. Isso em um quartinho que servia de alojamento para nós. Estava descansando um pouco antes de ficar no lugar do meu irmão. Eu estava ouvindo rádio e o meu irmão estava na portaria. Os nomes não estão trocados, né? E o meu irmão estava na portaria. Lembro-me de ter escutado passos e vi que vinha entrando um senhor que aparentava ter uns 55 anos, muito bem vestido, e lembro as roupas e tudo mais. Ele estava a 4 metros de mim e pude vê-lo nitidamente com calça jeans azul, camisa social branca com listras pretas e finas que formavam quadrados. Eu o olhei e ele logo acenou para mim com a cabeça e perguntou: "Senhor, tudo bem?" E eu respondi que sim, e com um sorriso ele fez alguns comentários sobre o clima quente. Logo foi se dirigindo aos carros. Uma Hilux que estava estacionada em frente à porta do quarto onde eu me encontrava, sentado em uma cadeira. Peguei uns jornais para disfarçar, pois achei muito estranho. Eu percebi que o senhor tinha falado comigo, que veio da portaria em direção aos fundos. Abriu a Hilux, olhou os tapetes do carro, ligou o farol e eu, desconfiado, fiquei observando cada movimento. Lembro que cada detalhe, até o som de cada coisa, porta abrindo, som dele andando no calçamento, dele fechando a porta, foi quando pensei em ir falar com meu irmão lá na portaria. Enquanto foi pegar... Foi quando pensei em ir falar com meu irmão lá na portaria. E enquanto fui pegar a minha camisa no banheiro, pois como já lhe falei, estava muito quente e ao tomar banho eu fiquei sem camisa. Escutei o carro saindo e indo embora. E o vi saindo em direção à saída. Aí, dados uns 10 minutos, em seguida, eu estava sentado, foi quando percebi outra pessoa se aproximando. Escutando os sons dos passos que se aproximava, e quando saí na porta fiquei assustado, pois a Hilux não tinha saído. E a pessoa que se aproximava era um homem de aproximadamente 29 anos, bem vestido, que acenou com a cabeça para mim e foi em direção à Hilux. E aparentemente já tinha saído. Foi em direção à Hilux que aparentemente já tinha saído com aquele senhor. Fiquei pasmo,
pois estava ali na minha frente a Hilux, a mesma que vi o senhor tirar a uns 10 metros de mim, atrás, né? Não. A mesma que vi o senhor tirar a menos de 10 minutos atrás. Bom, fiquei pasmo observando o jovem abrir e entrar no carro. Corri na portaria e falei com meu irmão, pois não sabia o que estava acontecendo. E o meu irmão me falou que não havia entrado e nem saído ninguém o dia todo, e que aquele jovem que entrou teria sido o único que ele havia aberto o portão. Então relatamos o fato ao jovem, que estava agora na Hilux. Contei a história que tinha acontecido, e ele falou que o carro era do pai dele, que faleceu há pouco tempo. Ele também ficou pasmo, pois as características do senhor que vi parecia muito com o pai do rapaz que estava na Hilux. Expliquei a história para o meu irmão e ele quase não acreditou. Olha, Ana, até hoje eu me pergunto o que foi aquilo, pois foi nítido, real. Eu vi de verdade tudo aquilo, não foi sonho, foi real. Eu sei que muita gente não vai acreditar, mas não me importo, pois eu sei que foi real. Antes de ser um estacionamento, lá era uma vila de casas onde morou muita gente e foi destruído para a construção do estacionamento. Vou mandar foto de um desenho explicando a planta. Nesse lugar já vi vários vultos de pessoas e se ouve vozes chamando por seu nome lá. Também um dia de domingo, meu pai chegou à noite e eu e meu irmão íamos para casa. Mas o meu pai me chamou para ir com ele lá nos fundos, dar comida para o cachorro. E quando íamos entrando, eu vi um carro ligando sozinho e a porta bater. Fiquei morrendo de medo e o meu pai disse que era natural aquilo acontecer, pois sempre acontecia. Desde então, eu continuei indo nos domingos, mas com menos frequência. Nesse lugar já presenciei um monstro meio demoníaco se escondendo por detrás de um dos carros, por volta de 2 da tarde. Mas isso fica para um outro relato. Amo o trabalho de vocês e sigo desde o começo. Um beijo para você, Ana, e um abraço para o Matheus. E fica aí a dica. O sobrenatural existe, independente de você acreditar ou não. E deixa eu ver aqui, ele mandou um mapa aqui de como era. Tinha a rua, né? Lojas aqui, a entrada e saída era aqui. O quartinho, ficava o quartinho, ele tava ali, tinha o rádio, a mesa. E aí, ele tava na rede, é uma rede ali, ó. Ele fez a rede e aí ele viu o senhor entrando ali, andando. Ele fez até... o senhor e a Hilux estava aqui, que ele saiu. Entendi. Esse aqui é outro relato, né, da criatura, que já tá o mesmo mapa aqui, já tá aqui quando ele mandar o relato. Que legal, muito interessante isso. Então ele viu primeiro o espírito do ex-dono da Hilux, que era pai do moço, ele tava lá junto, indo pegar o carro. Mas será que ele não percebeu que morreu? É outro que não conseguiu deixar, né, de viver o aqui. Talvez não tenha percebido a morte, talvez não tenha aceitado a morte, talvez não tenha conseguido deixar o plano físico e continua fazendo o que sempre fez aqui, continua atrás do carro. Mas como que ele vê o carro sair e o carro tá lá de novo? É isso que eu não entendo. É físico, não é? Ou não? Como que ele vê, escuta o carro sair e de repente o carro tá lá ainda? 2 vezes. É uma outra dimensão também que envolve isso? Não sei, gente. Mas que legal. Muito bom esses relatos, gostei muito. E aí, vocês gostaram? Deixem o like, não se esqueçam do likezinho, ok? E por hoje é só, pessoal. Tenham uma boa noite. Muito obrigada a todos que assistiram até agora. E amanhã tem mais relatos, ok? Um beijo. Fui!